E aí pessoal, tudo bem? Este canal foi montado no intuito de trazer para vocês novidades sobre o mundo de super-heróis, Marvel, DC, opinião também, a gente opinar aqui, trocar ideia e a gente se conhecer melhor. Mas não tem como eu passar despercebido sobre uma coisa que aconteceu essa semana, que infelizmente foi a morte do guitarrista Ed Van Halen. Mais uma vez eu peço desculpas se esse não é o vídeo que você estava esperando, porque isso não é assunto desse canal. Mas a gente sabe que a vida vai mostrando para a gente que não nascem gênios todos os dias. E quando um gênio vai embora, faz uma falta porque ele é inspiração para muita gente e essas inspirações, ele foi inspiração na verdade, e essas inspirações elas vão morrendo a cada dia que passa, né? Outras vão surgindo, mas aquelas elas têm um determinado tempo e esse tempo chegou. Eu sempre falei que é gênio. E quando eu falo gênio, eu estou falando gênio no melhor conceito da palavra. Gênio como Mozart, que ele se inspirava, gênio como Beethoven, gênio como Isaac Newton. E por que eu estou falando isso? Isaac Newton, por exemplo, ele queria fazer cálculos que a matemática da época não permitia. Então ele criou uma matemática para poder caber os cálculos dele. E o Ed Van Halen fez a mesma coisa, ele criou uma forma nova de escrever, não de escrever para escrever a música dele, mas até de compor e também de sonoridade. Gente, essa guitarra aqui atrás é a guitarra que ele fez, né? Com esse estilo vermelho clássico, que é essa camisa aqui, né? A representação dessa guitarra. Mas o que é a graça dessa guitarra nem é essa cara, essa cor, né? Vermelha, preta e branca dela, que ficou bastante marcada, assim, né, com a marca registrada dele, na verdade. É porque essa guitarra tinha um som que as guitarras da época não tinham. Então ele queria fazer um som e esse som não existia. Então o que ele fez? Pegou o braço de uma guitarra, o corpo de outra, o captador de outro. O captador é essa parte aqui que capta o som. Ele montou a guitarra. Ele falou, uma guitarra tem isso, a outra tem aquilo, a outra tem aquilo. Eu quero o melhor dos três e criou um som, criou uma guitarra que tinha um som que nenhuma outra tinha. Isso é que inspira as pessoas. Se você não sabe muito bem, Ed Van Halen, ele era o guitarrista de uma banda que levava seu nome, Van Halen. Ele e seu irmão Alex Van Halen fundaram a banda. A banda teve o seu auge ali na década de 80, eles começaram no fim da década de 70 e foram até 1995 e daí em diante a banda já não teve mais o sucesso que tinha. Mas nesse tempo a banda tem duas fases bem distintas. Uma fase primeira que é mais rock and roll, com um vocalista chamado David Lee Roth. Eu até tenho esse livro aqui que fica no cenário, sempre ficou e sempre vai ficar, desde o primeiro vídeo até o último, vai ficar esse vídeo aqui, esse livro aqui do Van Halen, que tem diversas fotos aqui da banda, que eu sou fã, eu gosto mesmo. E a segunda fase da banda, que aliás é a minha parte favorita, vem nos últimos 10 anos de banda, né? Que é com o vocalista Sammy Hagar. São duas bandas distintas numa só. Então mudou o vocalista, mudou o estilo da banda, mas por trás da banda existia ali a guitarra viva, sempre viva e criativa do Ed Van Halen. E eu falo criativo porque ele era um excelente guitarrista, ótimo guitarrista, um dos melhores da história, todo mundo sabe disso. Na verdade existem ótimos guitarristas, mas eu falo que ele era o melhor da história e quando eu falo isso de maneira nenhuma eu estou desmerecendo os outros guitarristas, né? Principalmente eu acho que iguala a ele somente Jimi Hendrix, mas eu não estou desmerecendo guitarristas como Tony Iommi, Jimmy Page, Eric Clapton. Aliás, Eric Clapton era uma das referências para o Ed Van Halen, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, tem vários guitarristas excelentes da categoria de cima do rock, do blues, etc. Mas o Ed Van Halen, ele tinha um diferencial que ele inovava. Gente, ele inovava tanto que a forma de escrever música teve que ser mudada, o que virou a tablatura, teve que ser mudada a forma, porque não tinha, quando ele começou a tocar, não tinha como representar as notas que ele tocava do jeito que era. É uma pessoa que quem for aprender guitarra depois dele tem que passar por ele, tem que ouvir falar dele, não tem como não ouvir falar dele. Essa é a diferença que uma pessoa que quer ir além faz.
E se você não conhece a banda, eu vou falar com você para vai conhecer, procura saber. Como eu te falei, é uma banda que na verdade são duas, os dois estilos são excelentes. Eu mesmo conheci a banda de trás para frente, eu conheci pelo último disco, que nem era muito bom na época, quando assim que saiu, e aí eu fui conhecendo cada vez para trás, né? Eu conheci as baladinhas, depois fui conhecendo as músicas mais de rock, mais pesadas, e fui voltando no tempo e conhecendo cada vez mais a banda, até ver vídeos, hoje tem muito vídeo no YouTube, antigamente não tinha mesmo, né? Para ouvir tinha que ser com CD mesmo, hoje você pode ouvir aí, ó, tem todos os CDs, e se você puder ouvir até na ordem cronológica, procure saber nessa ordem, porque é a ordem que você vai vendo a banda evoluir, vai vendo a diferença de um disco para o outro. Outra coisa que muita gente sabe do Van Halen, aliás, com a morte dele ficou bastante evidente, é a questão da parceria que ele fez com o Michael Jackson. Então, o Michael Jackson sempre gostou, eu também sempre fui fã de Michael Jackson, ele sempre gostou de trazer artistas expoentes na música da época dele. E na década de 80, aliás, o álbum Thriller foi lançado em 1982, e esse álbum teve o convite, né, para que o Ed Van Halen fizesse o solo de Beat It. And Beat It é uma das músicas mais famosas da história, uma das mais famosas do Michael Jackson também, e esse solo é do Ed Van Halen. Então, se você não conheceu a banda, de algum jeito você acabou conhecendo essa música aí do Michael Jackson. A banda começou em 1978 com o primeiro disco, e ele começou nesse disco, a segunda faixa é um solo chamado Eruption. Eu vou deixar o link aqui para esse solo que foi feito ao vivo ali. E esse solo, quando foi feito, as pessoas sequer acreditavam que era humano. Eles foram no estúdio para saber se aquilo era mesmo uma pessoa que estava gravando ou se era máquina, porque não soava como ninguém que tinha tocado guitarra até então. Esse primeiro disco foi bem pesado, bem rock and roll. Depois eles foram variando, suavizando um pouco mais, fazendo algo mais experimental, até que quando chegou em 1984, eles fizeram a música que é a mais famosa deles, que é chamada de Jump, que tocou aí esses dias, né, já que infelizmente ele faleceu. É a música mais famosa, porque tem um teclado introdutório que todo mundo reconhece esse teclado. E embora estivesse no auge nessa época, o vocalista David Lee Roth, que era uma figura, que é algo, era bastante espalhafatoso, ele achava que a banda só era famosa por causa dele. Na verdade, não era só por causa dele, mas ele contribuía bastante porque ele era um showman, ele gostava de aparecer. Mas aí ele teve desavenças com a banda e saiu da banda achando que toda a fama iria para ele, para onde ele quer que ele fosse, e que a banda iria morrer. Foi exatamente o contrário. Ele saiu da banda, ele fez um disco de sucesso, depois ele acabou morrendo aí na música, porque o Van Halen trocou de vocalista, mudou de estilo e ainda continuou sendo famoso, continuou crescendo, ganhou outros prêmios, ganhou outros Grammy, ganhou MTV Awards, ele ganhou também o melhor clipe de 1992, que aliás é uma das músicas, é a música que eu mais gosto, que chama-se Right Now, e esse clipe ganhou o prêmio, né, de melhor clipe daquele ano pela criatividade. Nem mal sequer aparece a banda, aparece frases soltas. Se você puder conhecer um pouco mais, eu super indico essa música. Para mim, que tem introdução de piano fantástica, é a melhor música. Outra vez que o Van Halen ficou bastante em evidência também foi quando saiu o filme Twister, aquele filme do furacão, né, que tem vários furacões, 1996, e a trilha sonora é uma música chamada Humans Being, que é uma música pesada, muito boa, uma das minhas preferidas também. Se você quiser conhecer mais, vai pelo coletânea da banda, chama Van Halen Best Of. Enfim, esse vídeo é uma pequena homenagem que eu fiz aqui, não tem como homenagear aquele que fez, ou a banda que fez a trilha sonora do rock da minha vida. E esse vídeo aqui é só para compartilhar um pouco com vocês, não só da banda, quanto a tristeza também de perder esse ícone, essa lenda aí do rock. Eu ouvi falar na internet que agora, com a morte do Ed Van Halen, morre o último Guitar Hero, morre aquele que formou, o que terminou de formar o que a gente conhece como guitarra. Depois da morte do Van Halen, a gente pode fechar o livro da história da guitarra. Um grande abraço e até mais.